Texto bastante conhecido da palavra de Deus. Eu quero ler a partir do verso 26. Assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito. Amém? Que o Espírito Santo fale conosco. Amém. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Que essa palavra seja ministrada aos nossos corações com ousadia. Que essa palavra seja ministrada aos nossos corações para nos fazer mudar de vida. Amém. Eu quero mudar de vida, Senhor. Amém. A palavra aqui, queridos, fala de um endemoniado, né, de uma cidade de o Gerazeno, Genezaré, né, e se você for ler o Evangelho de Mateus, fala de Gadareno, em Mateus fala de 2 homens, aqui fala de apenas um homem, muito provavelmente aquele que chamava mais atenção, aquele que era, né, o mais forte, ou que tinha mais demônios, como a própria palavra de Deus diz aqui, uma legião. Né? Mas entenda que a Bíblia aqui fala, né, de uma cidade, né, do país dos Gerazenos, ou do país dos Gadarenos, que significa aqueles que vêm de peregrinação ou luta. Uma cidade que tinha mais gentios, ou muito provavelmente muito menos semitas, ou mais, né, daqueles que se identificavam com a cultura grega do que com a cultura de Israel. Até porque esses homens, né, muitos deles aqui criavam porcos. E isso nos faz entender que ali não tinham muitos judeus ou muitos semitas, ou que a quantidade deles era inferior à quantidade de pessoas que se identificavam com a cultura grega. E aqui Jesus, a palavra de Deus diz que quando ele chega na cidade, quando ele desembarca na cidade, né, ele se depara com esse homem. E esse homem, ele representa, né, a perda da dignidade daquele que está sem Deus.
aquele que está, entregue às trevas ou entregue nas mãos dos demônios e que a primeira coisa que ele perde é a sua dignidade. A ponto, de que aqueles homens que também eram cegos espirituais rejeitarem ou afastarem aquele homem do convívio deles. E a palavra de Deus, nos vai mostrando, ou vai revelando, aqui conforme o texto vai passando, a obra que Jesus faz na vida desse homem. O texto começa dizendo que esse homem havia muito tempo, ou seja, essa situação que ele estava vivendo já demorava bastante tempo. Ele já estava passando por um período de falta de dignidade, de estar submisso aos demônios há muito tempo. E ele não se vestia, não tinha casa, mas ele vivia nos túmulos. Ele vivia distante de Deus, vivia sem a sua dignidade, não tinha casa para morar e estava vivendo uma vida sem juízo, desajuizado, louco, aparentemente louco. Outro texto vai dizer que ele tinha uma força descomunal, que tentavam prendê-lo e ele mesmo quebrava as cadeias. Os demônios dominavam a vida desse homem. E quando Jesus chegou, esse homem se prostrou diante de Jesus, os demônios, e falam, tem ali um diálogo com Jesus, e Jesus diz, e eles dizem: o que você quer comigo, Jesus? Não me atormente. Porque, queridos, permanecer como está, não é uma opção diante de Jesus. Manter as coisas como estão não é uma opção quando nós estamos diante de Jesus. E às vezes a nossa tendência é essa: deixar as coisas como estão. Deixar as coisas como elas estão se desenvolvendo. Manter a posição de comodidade. Todo mundo quer permanecer. Mas o Senhor nos chama para mudar. E aonde Jesus está, a mudança acontece. Jesus entrou na sua vida e uma mudança aconteceu. Jesus entra na sua casa e uma mudança é realizada. Jesus entra na nossa vida para provocar uma mudança. Para provocar uma atitude da nossa parte. Muitas vezes o nosso comportamento nos afasta de pessoas. O comportamento desse homem afastava as pessoas dele. Não tinha como ficar perto de um homem desse. Um homem violento, um homem que vivia em túmulos. Quem quer ir para o cemitério agora? Ninguém quer ir, irmãos. Cemitério é lugar de dor, cemitério é lugar de choro. A menos que você trabalhe lá, você não tem o que fazer lá. Ao menos que alguém da sua família, que você conheça, tenha falecido, partido, você falar, reunir as pessoas, falar a respeito de como aquela pessoa era importante para você, não tem motivo para você ir lá. Mas esse homem vivia lá, ele morava lá. Mas a verdade, queridos, é que às vezes nós não estamos nesse estado distante de Deus a esse ponto, mas conhecemos pessoas que se afastam de nós. Conhecemos pessoas, como costumamos dizer hoje em dia, que são tóxicas. Não tem como ficar perto delas. Pessoas que a reclamação delas nos afasta. Já ficou perto de pessoas assim? Reclama tanto, mas reclama tanto, que você não consegue ficar perto da pessoa. Tudo para ela é ruim. Nada está bom. Ela reclama do trabalho, reclama do clima, reclama se está com dinheiro, se está sem dinheiro. Ela reclama, arruma um jeito de reclamar de alguma coisa. Você dá um presente para ela e ela consegue achar um motivo para reclamar. Pessoa que se ira, que se revolta, está sempre brigando, está sempre com raiva, sempre tem motivo para achar alguma coisa errada, para reclamar de alguma coisa, para brigar. Às vezes, querido, tem pessoas que são muito boas, pessoas muito amorosas, pessoas que nós gostamos de estar, mas por essa pessoa ter um vício,
nós nos afastamos delas. O vício, né, da bebida, o vício do cigarro, o vício, né, de qualquer outra coisa, às vezes nos afasta dessa pessoa. Nos afasta porque não conseguimos lidar com essa situação. Não conseguimos lidar, né, com a forma ou como essa pessoa tem desperdiçado a sua vida. E nós acabamos nos afastando. Nos afastamos porque não queremos ver essa pessoa ainda mais presa, iludida, deprimida, ansiosa, em pânico. Não queremos ver isso. Isso machuca a gente. Muito provavelmente a família desse homem já o havia abandonado. As esperanças se perderam, as tentativas se frustraram. Já não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que ser feito para chegar ao coração desse homem e ver uma mudança acontecer. Não tinha esperança. O mundo hoje, queridos, é um mundo que te dá o veneno, mas vende a cura. O mundo hoje te vicia para depois te vender uma solução. O mundo hoje te oferece, né, o primeiro trago de graça, o primeiro gole é de graça, sempre com os amigos que te convidam. A primeira coisa que você vê que tenta te prender, ou a primeira atitude que você toma que começa a prender na sua vida, é sempre de graça. Mas para você se livrar, tem sempre uma forma complicada disso acontecer. Quantas terapias você tem que fazer? Quantos remédios você precisa comprar? Quanto você precisa gastar para experimentar cura, para experimentar saciedade, para experimentar uma solução para um problema que você está vivendo? Às vezes, queridos, nós estamos presos, né? O mundo te oferece, diz que você tem que viver, né? Ou viver explodindo o teu cérebro em dopamina, em prazer. E que você tem que buscar cada vez mais o prazer, viver no prazer. Essa é a mensagem que temos visto. Essa é a mensagem que é pregada nos canais de televisão, aberto ou fechado. E diz que você tem que viver a vida do jeito que você quiser, buscando sempre aquilo que te traga felicidade e prazer. E ele te vende isso. Você e as pessoas que nós conhecemos, elas buscam isso. Buscam viver nesse prazer. E buscar, né, saciedade ou buscar conforto para a gente é sempre bom. É sempre, talvez, interessante para nós. Mas quando você está escravizado pelo prazer, quando você está preso pelo prazer, quando não tem solução mais para aquilo que você está vivendo, quando você perde a dignidade, quando você perde o relacionamento familiar, quando você perde a sua saúde física, aí eles vão te vender a solução. Aí você agora tem que fazer terapia, agora você tem que fazer isso, comprar o remédio tal, fazer o exame tal, e você gasta dinheiro. Mas o Senhor está falando que quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós nos encontramos com aquele que pode mudar a nossa vida, mudar o nosso futuro, transformar o nosso passado de tristeza em um futuro grandioso na sua presença, Ele é capaz de mudar as nossas expectativas com relação ao futuro que está por vir. Ele é capaz de mudar os nossos sonhos, as nossas esperanças. A verdade é, queridos, que toda vez que a gente dá alguma legalidade para o inimigo, isso gera algum prejuízo na nossa vida. Toda vez que a gente abre uma brecha para o inimigo, isso gera prejuízos na nossa vida. Quer sejam prejuízos financeiros, prejuízos na nossa saúde, prejuízo no nosso relacionamento. Muitas vezes, quando abrimos legalidade, um prejuízo é estabelecido. Verso 34 da palavra de Deus vai dizer: vendo o que tinha acontecido, os que tratavam os porcos, aqueles, né, que eram os cuidadores dos porcos, quando Jesus manda que os porcos, que os demônios
né, vá para os porcos e os porcos são lançados no abismo. Eles perderam tudo que eles tinham. Uma brecha havia sido dada. Estavam, né, cuidando de porcos, né, que era contrário à lei, que não fazia parte da lei comer porcos. Em outras palavras, eles cuidavam de porcos por dinheiro. Eles queriam, né, o recurso do seu trabalho, mas uma brecha estava sendo dada. Quando nós não vivemos na palavra de Deus, muitas vezes nós estamos dando brechas na nossa vida. E qual é a consequência disso? Nem sempre é uma consequência imediata. Nem sempre, quando nós estamos dando brecha na nossa vida, nós escolhemos consequências imediatas. E às vezes nós podemos confundir. Podemos achar que por nós estarmos dando brecha e nada está acontecendo na nossa vida, que talvez Deus tenha aprovado o nosso comportamento. Ou que Deus talvez esteja aprovando aquilo que estamos vivendo, porque nada aconteceu conosco. Mas entenda que as brechas que nós damos, uma hora ou outra, vão cobrar de nós. Vão cobrar da nossa saúde, vão cobrar dos nossos relacionamentos, vão cobrar da nossa vida profissional, vão cobrar da nossa vida financeira, da nossa vida de relacionamento com pessoas. Então por isso que Deus nos chama a fechar as brechas. Porque o inimigo, a palavra de Deus diz, ele está ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Está à nossa volta. Estamos, a palavra de Deus diz, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que estão olhando para a nossa vida. Estamos sendo observados por Deus. E é perigoso quando a gente diz, olha, Deus está vendo o que eu estou fazendo, Deus está vendo a minha vida, irmão, não se mete. É isso que a gente diz, né? Não se mete na minha vida. Deus está vendo o que eu estou vivendo. E a gente tem que ter muito mais temor se Deus está vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo. Porque o irmão não vê o que você faz no banheiro, o irmão não vê o que você faz quando está sozinho, o irmão não vê o que você faz quando você está triste, o irmão não vê o que você faz quando você está deprimido, quando você está passando por um processo difícil na sua vida. Ninguém vê, mas Deus vê. Deus nos conhece. Deus sabe aquilo que nós estamos passando. Esse homem, queridos, para o homem, para a solução que havia naquela época, não tinha mais jeito. Ele estava aprisionado em correntes, irmãos. A solução que deram para ele é: fica preso aí no teu canto que não tem jeito para você não. Não tem saída para você, não tem mais remédio que dê jeito para você, não tem mais terapia que saia, que cure a tua mente. Fica preso aí, excluído. Mas isso é maravilhoso de Deus para nós, para você. Porque talvez você esteja vivendo um problema que você diga, não estou vendo solução, não estou vendo jeito, não estou vendo saída. E o que Deus está dizendo para nós, irmãos, é que ainda que tenhamos dado brechas no passado, ainda que os problemas que tenhamos vivido ou que estejamos vivendo no presente sejam causados por nossa culpa, Deus ainda tem solução para nós. Ele ainda pode nos encontrar, Ele ainda pode falar conosco, Ele ainda te vê como pessoa. Ele não te olha como o mundo vê, para te acorrentar, para te aprisionar. Pelo contrário, Ele te olha para te libertar. Ele vê quem você é, Ele sabe quem você é, Ele sabe o teu nome, Ele te conhece. Ele não olha com os olhos que o mundo olha. Porque quando você cai, quando você peca, quando algo terrível acontece na sua vida e você fez algo errado, já morei, irmãos, em área perigosa, irmãos. Vamos dizer assim, um pouco perigosa. E nessas áreas, quando morria alguém, irmãos, a primeira coisa que fala, também fulano estava devendo, morreu por causa disso e disso. Ou seja, há sempre uma justificativa por aquilo que aconteceu de ruim. Aconteceu na vida dele, X9, tem que morrer.
E o mundo acha as suas justificativas para aquilo que acontece de ruim. É culpa dele, em outras palavras está dizendo. É culpa dela. Porque ele que se colocou nessa situação, ela que se colocou nessa situação. O que Jesus está dizendo para nós hoje, irmãos, é que apesar da nossa culpa, Ele está disposto a nos encontrar e nos perdoar, e nos abençoar, e nos libertar, e nos dar uma nova vida. E nos colocar perto dEle. Isso que é maravilhoso. E nos colocar aos seus pés. No lugar de aprendizado, no lugar onde temos a nossa consciência, no lugar de dignidade, na sua presença. É lá que Ele quer nos colocar. O texto diz que quando isso aconteceu, quando os demônios foram para os porcos, e os porcos se lançaram lá de cima do penhasco, e quando aqueles homens saíram, os cuidadores de porcos, anunciando de cidade pelos campos, porque notícia ruim se espalha, vamos falar a verdade. Notícia ruim corre, não precisava nem de internet, irmão, não tinha WhatsApp naquela época, mas a notícia correu, tomando prejuízo. Chegou um homem aqui que acabou com os nossos negócios, irmãos, acabou com o meu ganho. Hoje, pela manhã, eu conversei com um rapaz que a casa dele tinha sido queimada. E ele disse... esse rapaz já passou momentos difíceis na vida dele. Ele disse, nem quando eu passei o pior momento da minha vida, que foi quando eu fui preso, isso não me abalou, mas quando eu vi a minha casa queimada, que eu pintei, que eu fiz um monte de coisa lá, aquilo ali mexeu comigo, me abalou. E queridos, às vezes nós construímos coisas, nós tentamos realizar coisas de uma hora para outra, tudo se acaba. Na visão desses homens, era isso que estava acontecendo com eles. Jesus, na vida deles, representava isso. Representava perda. E Jesus, e se nós olharmos para a nossa vida, às vezes a gente pensa que a gente ganhou muito. Mas Jesus, Ele nos pede para entregar. Jesus, Ele nos pede para cortar. Jesus, Ele nos pede para deixar coisas para entrarmos no reino dos céus. A gente às vezes vai precisar cortar alguma coisa para a gente poder entrar no reino dos céus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tudo que eu tinha, toda a glória, toda a fama, todo o conhecimento, eu considerei como esterco, eu considerei como nada, por causa da glória de Cristo, por causa da palavra de Deus, tudo que eu possuía. Então, irmãos, diante do Deus vivo, não se arrependeram. Diante do Deus poderoso, que estava lá, eles não se arrependeram. Eles tiveram uma oportunidade de mudança, eles tiveram uma oportunidade de se encontrar com Deus, de fechar brecha na vida deles, eles tiveram uma oportunidade grandiosa com Deus, mas eles não se arrependeram. O coração deles estava no lucro, estava nos porcos. E que coisa terrível, queridos, é quando nós colocamos o nosso coração nos porcos. Quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro, quando colocamos o nosso coração nas coisas materiais, coisas desse mundo, e não nos importamos com aquilo que Deus está fazendo. Eles estavam diante de um grande milagre, irmãos. Algo que a medicina não conseguia explicar, algo que o homem não conseguia fazer, Jesus fez. Quando esses homens chegaram, esse homem estava, a Bíblia diz aqui, em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que eles temeram. Temeram, mas não se converteram. É possível ter temor a Deus e ainda assim não entrar no céu? É possível você dizer, não, eu conheço Jesus, eu já ouvi falar de Jesus, olha, eu tenho Deus na minha vida. Tem temor, mas não tem arrependimento, não adianta.
Às vezes a gente tem temor a Deus, a gente sabe quem Deus é, a gente sabe que Ele se manifesta, a gente sabe que Ele é poderoso, a gente sabe que Ele nos ouve, que Ele está conosco todos os dias, a gente sabe que Ele está vivo, a gente até canta algumas canções para Ele, mas será que a gente tem se arrependido diante dEle? Será que temos arrependido, mudado ou tentado abrir o nosso coração para a mudança que Ele quer fazer na nossa vida? Esses homens não se arrependeram. Pelo contrário, eles pediram para Jesus: se retira daqui, Jesus. Não dá para você ficar aqui não. Está atrapalhando os nossos negócios. Está atrapalhando o nosso lucro. Fica longe daqui, Jesus. Eu me lembro, queridos, de um texto da palavra de Deus, de um momento da história de Israel, que é semelhante a esse momento aqui. A palavra de Deus vai dizer, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, já no capítulo 4 para trás, os filisteus, eles levam a Arca da Aliança embora. Para os judeus, e os judeus ali, o povo de Deus, aliás, Israel estava tratando a Arca de Deus como se fosse um amuleto. Como se o fato deles carregarem a Arca de Deus significasse que eles teriam direito à vitória contra o exército inimigo. E por eles estarem com essa atitude, se esquecendo de que Deus é muito mais do que um objeto, do que algo que foi o próprio Deus que deu para eles. O mais importante era o relacionamento deles com a presença do próprio Deus que estava ali. A Bíblia fala, queridos, que a Arca da Aliança tinha 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas abertas. E ali, no Urim e no Tumim, se manifestava a glória de Deus. Eles acreditavam que o fato deles levarem a Arca da Aliança era motivo suficiente para terem vitória. E às vezes nós nos relacionamos com Deus assim. Queremos e achamos que ter um amuleto, ter uma pedra lá de Israel, ter algo que nos lembre ou que talvez possa nos proteger é suficiente. Mas Deus não nos chama para uma fé supersticiosa. Deus nos chama para uma fé em relacionamento com Ele. Em relacionamento com a Sua presença. E quando levaram a Arca da Aliança, só coisa terrível aconteceu. A gente olha, os filhos de Eli, Ofni e Finéias morrem, mais de 30 mil homens morrem, Ofni e Finéias morrem. Eli, quando descobre a notícia, ele cai da cadeira para trás, era um sacerdote, ele quebra a sua nuca. A nora de Eli tem um filho, e ela dá o nome daquele filho de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Para eles, estava acabado, estava terminado. Os filisteus levaram a Arca da Aliança e chegaram lá contentes, felizes, porque pegaram um objeto precioso do inimigo. Deixaram a Arca da Aliança guardada. E quando foram de manhã para adorar o seu Deus Dagon, quando chegaram lá, Dagon estava caído diante da Arca do Senhor. No outro dia, quando chegaram, Dagon estava com a mão cortada e a cabeça cortada, prostrada. Ao invés deles se arrependerem, reconhecerem, olha, Deus abençoa o povo de Deus, Deus está com Israel. O que eles fizeram? A mão do Deus Dagon tocou na soleira da porta e eles disseram: esse lugar agora é santo. Então eles passaram a não pisar na soleira da porta, porque a mão de Dagon tocou na soleira. Queridos, o que o mundo precisa ver para reconhecer que Cristo é o Senhor? Às vezes tem pessoas que se voltam para Deus quando coisas ruins acontecem na sua vida. Tem pessoas que se voltam para o Senhor quando alguma coisa ruim acontece com a sua saúde, com a sua vida pessoal, quando um desastre acontece. Tem gente que busca Deus, mas tem gente que se afasta de Deus. Tem gente que acha motivo ainda para se afastar, para se fazer de surdo à voz de Deus. 7 meses
a arca do Senhor ficou entre os filisteus. E eles colheram tumores, colheram coisas ruins, mas não adoraram ao Senhor. Tiveram que devolver a arca do Senhor. O povo de Deus, aprendeu uma lição de que a glória de Deus não estava no objeto, que a glória de Deus acompanhava o povo de Deus quando o povo de Deus era submisso a Deus, quando o povo de Deus ouvia a voz do Senhor. Esse homem aqui está com a sua mente agora restabelecida. As escamas caíram dos olhos. Ele agora está aos pés de Jesus recebendo o ensinamento da fonte, de onde você tem que estar, de onde eu tenho que estar, aos pés de Jesus recebendo o ensinamento dos céus. E a ordem de Jesus para ele foi, no verso 39, para a gente encerrar, volte para a sua casa. Ele queria seguir Jesus, ele queria ser discípulo de Jesus. E existe, na nossa cabeça, nós que servimos a Deus, a ideia de nos lançarmos na obra de Deus, de seguirmos Jesus, de sermos talvez missionários, de pregarmos a palavra aqui ou em outro lugar. Aonde Jesus mandar a gente ir, a gente vai. Não é assim que a gente fala? Mas a ordem de Jesus para esse homem foi: volte para a sua casa. Teu ministério é na tua casa. Teu ministério é com a tua família. Volta para a tua casa e cuida da tua casa. Conte aquilo que eu fiz na sua vida. Conte aquilo que eu realizei, aquilo que eu estabeleci no teu coração. Volta para lá. E queridos, talvez o teu ministério seja a tua família. Talvez o meu ministério seja cuidar dos meus. Seja cuidar daqueles que estão à minha volta. Seja proclamar aonde eu estou das maravilhas de Deus. E às vezes nós queremos algo grandioso, internacional, queremos ir aonde Deus nos mande, desde que seja longe daqui, para a gente ficar longe dos problemas. Mas Jesus disse: vai para o lugar onde você foi envergonhado. Vai para o lugar onde você perdeu a sua dignidade, onde você andava nu. Onde todo mundo sabe aquilo que você passou, aquilo que você viveu, onde as pessoas não davam crédito para você, onde as pessoas te humilhavam, onde as pessoas te amarraram, te prenderam. Volta para lá! Porque é no meio deles que eu vou falar. É no meio deles que eu vou te usar. É no meio deles que eu tenho um plano na tua vida, que eu tenho um propósito contigo. Glória a Deus. Volta para o lugar da humilhação, que eu tenho algo precioso e maravilhoso para fazer na sua vida lá. Deus fez uma obra na sua vida, meu irmão. Quantos aqui Deus fez uma obra na sua vida? Deus está disposto a fazer uma obra nas nossas vidas. Mas essa obra de Deus é para glorificarmos as maravilhas de Deus. Aonde, pastor? Aonde Ele nos mandar? Talvez o teu desejo seja abraçar o mundo, seja ir pelo mundo. Mas o Senhor pergunta para a gente hoje: e a sua casa? Você tem cuidado? Você tem cuidado do teu relacionamento com a tua esposa? Tem cuidado do teu relacionamento com o teu filho, com o teu neto, com a tua neta? Tem cuidado do teu relacionamento com o teu marido? Tem cuidado do teu relacionamento com a tua sogra, com o teu sogro? O Senhor pergunta para nós, irmãos. Nós vivemos um povo, irmãos, em que a nossa cultura é: sogra não serve para nada, serve para reclamar. A gente tem que ficar longe da sogra. Enquanto o Senhor está falando: cuida da tua casa, cuida da tua sogra, dá um presente para ela,
Eita Deus! E queridos, e assim vamos ganhar aqueles que estão dentro da nossa casa. Orar pelos nossos filhos, pelas nossas filhas. Orar pela nossa cidade, irmãos, pelo nosso bairro. E a glória de Deus vai se manifestar. Porque Deus fez algo na sua vida. E isso ninguém pode roubar de você. Ninguém pode tirar. Amém? Queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você. Em primeiro lugar, né? Vamos ficar de pé. Em primeiro lugar, eu quero orar por você que quer viver uma transformação na sua vida. Eu quero orar por você que quer viver um milagre. Alguém que está, talvez, precisando que a sua vida mude por completo. E o primeiro passo, né, queridos, para nós vermos uma mudança por completo na nossa vida, é entregarmos ela para Jesus. É entregarmos o nosso coração no altar de Deus. É termos um encontro com Jesus. Esse homem aqui representa uma situação que aos nossos olhos é irrecuperável. E Jesus pôde mudar a vida dele. Talvez a tua situação não seja ou não esteja a esse ponto. Estou vendo você aqui, todos nós aqui estamos vestidos. Todos nós aqui, ninguém está acorrentado. Você está livre aí no seu banco, você saiu da sua casa. Todos nós aqui. Mas talvez você esteja passando por algo. E você diga, eu quero que Jesus transforme a minha vida. Eu quero ser livre espiritualmente para fazer as minhas escolhas e viver na dependência de Deus. Amém? Não adianta termos temor do Senhor se não temos mudança de vida, se não temos arrependimento. Então, se você é essa pessoa que quer entregar primeiramente a sua vida a Jesus, quero convidar você, aí onde você estiver, levantar uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te abençoar. Eu quero pedir para que Deus faça um milagre na sua vida. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Amém. Amém. Quero crer que todos nós aqui, queridos, já tenhamos tomado essa atitude. Mas se você, de repente, ainda quiser fazer isso, no final do culto você pode falar comigo, com um dos nossos diáconos. Contudo, eu quero fazer uma segunda oração. Quero orar por você que já serve ao Senhor. Você que já está na casa de Deus, já entregou sua vida para Jesus, mas talvez na sua vida ainda haja brechas. E eu queria que você, aí no seu lugar mesmo, que a gente colocasse a mão no nosso coração. Porque o Senhor, a Bíblia diz, é aquele que sonda nossos corações. Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe o que temos vivido, o que temos passado. Ele conhece o nosso passado, o nosso presente. E tem um plano para o futuro. Glória a Deus. E Ele nos chama uma vida de adoração a Deus. Uma vida de gratidão ao Senhor. Quem está na sua casa hoje, meu irmão? Como está a sua casa hoje? Esse homem já estava há tanto tempo sem ir em casa, queridos. Ele estava querendo ganhar o mundo sem voltar para casa. Como está a casa do seu coração hoje? Talvez quando ele chegou em casa, já tinha invadido. Se ele era casado, a mulher já não estava mais lá. São conjecturas. Mas alguma coisa, eu tenho certeza, não estava do jeito que ele deixou. Quando nós abandonamos a nossa casa, espiritualmente, outro ocupa o lugar. É por isso que você tem que chegar em casa e dizer, essa casa pertence ao Senhor.
O meu coração pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Deus dos céus e da terra. E Ele vai colocar as coisas no lugar. Ele vai arrumar as coisas na sua casa, na sua vida. Aos poucos as coisas vão se arrumando, os reparos vão sendo feitos, o Senhor vai restaurando. Quando você menos perceber, tudo estará restabelecido para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Diga, vive em mim, Senhor. O Senhor vive no meu coração. Por isso nós entregamos, Pai, a nossa vida no Teu altar. Entregamos a nossa casa, primeiramente, que é o nosso coração, que é o lugar onde o Senhor faz morada, Senhor, que é o lugar onde o Senhor habita, Pai. Oh, meu Deus, que em nome de Jesus, Pai, toda desordem emocional, toda desordem psíquica, toda desordem, Senhor, na nossa vida física, espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus. Começa a trazer ordem, Senhor, no nosso coração. Começa a trazer ordem nas nossas emoções, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que toda ansiedade, Pai, caia por terra. Que em nome de Jesus toda depressão caia por terra, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, esteja sendo restaurada, regulada pelo Espírito Santo, que nos orienta, que nos mostra a direção que precisamos tomar. Olha para dentro de nós, Senhor. Nós olhamos para dentro do nosso coração nessa noite. Oh, Pai querido, se há alguma raiz de amargura, se há no nosso coração alguma ferida do passado que ficou, oh meu Deus, e que fica como brecha, Pai, para o inimigo trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus, nós jogamos por terra, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse homem estava apto, queridos, a oferecer adoração ao Senhor. Você está apto a entregar o seu coração em adoração a Deus, em exaltação ao Deus dos céus. Oh, aleluia, levanta as suas mãos, adore ao Senhor, bendiga o seu nome. Tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Adora ao Deus que mudou a sua vida, ao Deus que mudou o seu passado, ao Deus que transformou o seu caráter, que transformou a sua vida, que transforma e que tem um plano maravilhoso para o seu futuro. Adore a Ele, porque Ele é digno de receber honra, glória, louvor, adoração. Bendiga o seu nome. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Em nome de Jesus.